Graças a paz, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à primeira formação de obreiros. O texto que nós vamos meditar neste momento está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Apesar de nós termos só lido o versículo 32, nós iremos meditar bastante no capítulo 17, quase na sua totalidade. O texto vai nos informar então que os filisteus juntaram forças para a guerra num lugar chamado Éfes-Damim, também conhecido como Socó em Judá. Israel, por outro lado, se ajuntaram no Vale do Carvalho, também conhecido como Elá. Os filisteus ficam então numa colina, enquanto os israelitas ficam em outra colina. E um vale separava os dois exércitos. Um guerreiro, então chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu e gritava para todos os israelitas e a tropa de Israel: Por que estão se posicionando para a guerra? Escolha um homem para lutar comigo. Se me vencer, seremos escravos de Israel. Porém, se eu vencê-los, vocês serão escravos então dos filisteus. Eu desafio hoje as tropas de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Qual eram as características de Golias? Vocês já devem ter lido o texto, mas eu quero destacar. Ele tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Ao ouvir então as palavras do filisteu, Saul, que era o mais alto do seu povo, como diz as Sagradas Escrituras, e todos os israelitas então ficaram atônitos e apavorados. É nesse contexto que surge Davi. Era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá, e Jessé, além de Davi, tinha 8 filhos, E ele já era idoso. Os seus 3 filhos mais velhos, então, tinham ido para a guerra como soldados de Saul, e são eles Eliabe, Abinadab e Samá. Ou seja, dos 8 filhos, Davi parece-me que era o menor. Davi, então, ia ao acampamento da guerra de tempos e tempos, porque ele tinha uma função familiar: apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Golias então desafiava o exército de Israel durante a manhã e durante a tarde. Isso vem acontecendo durante 40 dias diante desse texto. Jessé então pede para Davi ir ao acampamento do exército, primeiro para levar alimento, e aí ele separa uma arroba ou 20 a 40 litros de grãos tostados, mais 10 pães. 10 queijos é separado também, mas agora para o comandante, para que o Davi tenha acesso liberado, ele não encontre barreiras ao visitar o exército de Israel. E também, ele não tendo nenhuma barreira, ele pode então adentrar o arraial e trazer notícias dos irmãos para o pai. Ele levanta-se então de madrugada, deixa o rebanho com outro pastor, abastece-se da carga que o pai havia separado, e vai caminho ao acampamento. Chegando ao acampamento, ele chega num momento muito interessante. Ele chega bem na hora do anúncio do preparo para a batalha. Alguns tocam trombeta, alguns exércitos, outros gritam, e é bem nesse contexto que Davi chega. Enquanto o exército, ou os exércitos, que estavam ali confrontando um ao outro, se posiciona para a guerra. Davi então deixa o que trouxe ao responsável pelos suprimentos e corre para a linha de batalha para verificar, para olhar tudo o que estava acontecendo. E também para ter a oportunidade de conversar com seus irmãos e levar notícia. Enquanto conversava com eles, que estavam ali todos prontos para a batalha, de frente com o exército inimigo e um vale os separando, Golias avança para o vale e lança de novo o desafio. Davi ouvia aquilo e observava, e percebeu, e verificou e viu quando os israelitas fugiram da linha de batalha cheios de medo. E quando ele teve a oportunidade de estar no acampamento dos israelitas, ele ouvia os soldados dizerem, e alguns deles conversavam, e ele parou para ouvir a conversa, e ele ouviu isso: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar a Israel.
O rei dará riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto a família de seu pai. E por consequência, aquele que vencesse. Davi pergunta então aos soldados rapidamente, após ouvir a conversa, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Porque ele queria ter certeza. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí repetiram a resposta para Davi. Eliabe, que estava ali próximo, ouviu Davi falando com os soldados e ficou extremamente irritado. E perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas ou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Isso tudo, irmãos, porque ele tinha medo de Davi ser assassinado e como ele daria, ou seus irmãos dariam a notícia ao seu pai Jessé. Davi, então, para se defender, responde, que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele virou-se e perguntou a mesma coisa e os homens responderam como antes. Agora vai a minha imaginação. Davi vai ali na rede social. Qual era o objetivo? Procurar Mical, a filha do rei Saul. E aí, diante da imagem, ele gosta daquilo que viu. Analisou ser pastor ou ser príncipe? Riquezas e nunca mais pagar impostos? Isso dá negócio. Né? Davi então, diante dessa brincadeira, ele vê que aquilo valia a pena. As conversas do arraial então chegam aos ouvidos de Saul, chamam Davi para ir ao encontro do rei. E qual é o diálogo? Né? Qual é a conversa? Qual é o conteúdo disso? É o texto que nós lemos. Davi diz para o rei Saul, olha que ousadia, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Enquanto todos estavam com medo, o desafio do gigante Golias motivou Davi. Davi ficou motivado e entendendo que Deus estava naquele negócio, né? Eu sempre gosto de dizer que crises levantam homens de Deus para enfrentar e derrubar gigantes. Desafios são oportunidades que nós temos para ver a ação do nosso Deus. Eu, por exemplo, quando eu fui convidado para vir Jundiaí Mirim, eu sabia de todos os problemas. E eu tenho ouvido relatos de membros da igreja, quando a gente tem uma conversa mais informal. A igreja sempre foi assim, a igreja não cresce, a igreja não muda, aqui é difícil, Jundiaí Mirim é muito difícil. E a pergunta que vem ao meu coração é, como será a nossa postura? Hoje nós estamos aqui no momento de preparo para a liderança, né? Nós estamos aqui nos preparando para os desafios que surgirão em nosso caminho. E aí a minha pergunta é, como será a nossa postura a partir de agora? Diante do gigante que se apresenta diante de nós, nós vamos tranquilizar a igreja como fez Davi? Ninguém deve ficar com o coração abatido diante dos desafios e dificuldades? Nós vamos aproveitar a oportunidade e assumirmos a responsabilidade? Teu servo irá e lutará? Se decidirmos assim, queridos, nós podemos ter certeza que se nós aproveitarmos as oportunidades que são colocadas diante de nós, Deus vai fazer um grande mover. O grande problema está na nossa postura. O que nós iremos fazer? Eu particularmente, depois de 3 anos, né? Nós fazemos 3 anos agora neste mês. Eu particularmente já vinha me preparando para esse momento. E a minha pergunta é, qual será a nossa postura? O que nós faremos a partir de agora? Nós vamos aproveitar a oportunidade como Davi viu? Ou vamos olhar para o gigante como grande parte do exército, a qual Davi estava ali diante dele, ficou amedrontado? Porque desafios e gigantes estão aí para ser vencidos. Obstáculos estão aí para ser vencidos. E nós, como liderança, como povo de Deus, como homens e mulheres que pregam a palavra, que estamos aí diante da liderança de departamentos, que estamos aí com uma grande obra a ser feita, qual vai ser a nossa postura? Se nós assim decidirmos de fazermos como Davi, aprendermos como Davi, de aproveitarmos a oportunidade, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que é a primeira consideração. Deus irá nos usar para vencer gigantes. Porque gigantes estão aí para ser vencidos.
Obstáculos estão aí para ser vencidos. Problemas estão aí para ser vencidos. Palavras estão aí para ser vencidas. Situações estão aí para ser vencidas. Eu acredito demais naquilo que Deus tem para nós como igreja aqui em Jundiaí Mirim. Eu já vejo com os meus olhos da fé as coisas acontecendo, a igreja mudando, a igreja sendo transformada, o poder de Deus impactando, vidas sendo restauradas, vidas chegando, mas tudo vai depender da nossa postura a partir de hoje. Tudo vai depender do que nós queremos como igreja. Tudo vai depender das nossas atitudes, das nossas decisões a partir de agora. Porque Deus irá nos usar para vencer gigantes, se assim nós aproveitarmos a oportunidade. A pergunta é, o que nós faremos? Vamos ter que chorar lágrimas de sangue muitas vezes? Vamos ter que agarrar a oração? Vamos ter que abrir mão de alimento para fazer jejuns. Nós vamos ter que nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegarmos à santidade, pagarmos o preço para que a igreja do Senhor possa continuar vencendo? Sim, mas depende de nós, porque Deus vai querer ou vai requerer que nós tenhamos essa postura, que nós vamos diante do gigante, que nos aproximemos dele para que possamos vencer a batalha, não no nosso nome, mas no nome do Senhor, não no nosso poder, mas no poder do Senhor. Deus está nos convidando nesta noite, queridos, para que nós possamos nos aproveitar das oportunidades que são colocadas diante de nós. Qual vai ser a nossa postura? Vamos aproveitar? Então, a palavra de Deus para o nosso coração: Deus irá nos usar para vencer gigantes. Segunda consideração: Deus irá nos usar para promover mudanças. Tudo que tem acontecido até agora pode ser mudado diante da ação do nosso Deus. Nós não vencemos batalha no mundo físico, nós vencemos batalhas no mundo espiritual, através da oração, através do jejum, através do pregar da palavra, através do viver da palavra, a viver uma vida de santidade, a pagar o preço, a termos uma vida diante do Senhor, um relacionamento íntimo com Ele. E quem é que vai estar à frente de tudo isso? Somos nós. A liderança dessa igreja. Nós temos que assumir o que ninguém assumiu até agora. Nós temos que assumir a responsabilidade. Nós temos que se agarrar ao Senhor e clamarmos a Ele de todo o nosso coração, rasgar o nosso coração, colocar a nossa boca no pó, queridos, para que as coisas possam acontecer. Nada no mundo espiritual acontece se nós não pagarmos o preço disso, se nós não nos envolvermos, se não sairmos ao campo. Eu já vejo uma igreja que ama incondicionalmente, que sai ao campo, que está preocupado com as outras pessoas, que não está preocupado somente com si próprio. Nós temos vivido uma sociedade doida, que vive aí vivendo a competição, o egocentrismo, o meu bem-estar. Não, a igreja do Senhor exala o perfume de Cristo. Eu vivo para o bem-estar do outro, eu vivo para que o outro seja abençoado, eu vivo para que o outro seja impactado, eu vivo uma vida de santidade para que eu alcance o coração dos outros. Isso é igreja, isso é povo de Deus, e nós estamos tendo a oportunidade, queridos, de sermos usados por Deus para que Ele possa promover as mudanças necessárias para que a nossa igreja seja uma bênção em Jundiaí Mirim. Eu já vejo vidas vindo de todos os locais, de todos os lugares, inclusive do bairro de Jundiaí Mirim, adentrando aquele recinto, aquela casa de oração, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Vidas restauradas, casamentos restaurados, vidas transformadas. Eu vejo o batismo com o Espírito Santo, eu vejo um grande avivamento. Pessoas que estão aí enfraquecidas, que não entenderam ainda o que é ser cristão, que vivem uma vida longe do Senhor e que acham que está tudo bem. Nós temos cultos que estão vazios, mas eu já vejo mudanças, eu já vejo transformações. Eu gosto muito da expressão de Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra e a faça notória. Vidas serão transformadas naquele recinto, naquele lugar. Eu acredito demais na igreja de Jundiaí Mirim. Gigante é para ser vencido. Já disse para vocês tantas e tantas vezes e quero repetir: gigante está aí para ser vencido, e Deus irá nos usar para promover as mudanças, se assim o decidirmos, tomarmos uma postura e aproveitarmos as oportunidades. Que esta palavra possa entrar no teu coração e você possa refletir
e você possa meditar e possa se debruçar sobre ela e que o Espírito Santo possa agir sobre a tua vida, trazendo mudança no teu coração, na tua forma de ver, na tua forma de enxergar as coisas, que escamas dos nossos olhos possam cair e nós possamos ver a glória do Senhor manifesta em nossas vidas. E aí sim, meus irmãos, quando assumimos essa responsabilidade, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, as coisas irão acontecer e o nome do Senhor será exaltado. Que essa palavra possa ficar no teu coração e possa gerar transformações profundas no seu coração, no meu coração, no nosso coração, para que o Senhor possa agir. Que Deus os abençoe e que eu quero deixar o meu abraço a vocês em nome de Jesus.